Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido vocês a meditarmos na palavra de Deus, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 2 e o versículo de número 7 e 8. Ó Sião, livra-te, tu que habita com a filha de Babilônia. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Quero meditar com vocês nesse instante a respeito do tema A Menina dos Olhos de Deus. Você já pensou o quanto a gente protege nossos olhos? Tem gente que usa óculos, eu mesmo uso. Para ler não precisa, meu óculos é para longe. E quando a gente vai fazer um exame de vista, pensa num examezinho que incomoda. Aí coloca-se colírio nos nossos olhos. Parece que o colírio tem pimenta, porque o objetivo do colírio ao fazer um exame é realmente dilatar a pupila para que possa fazer um exame e a gente venha usar o grau correto. Falar em vista, acho que 2008 mais ou menos, estava estudando no CEP e tinha uma dificuldade tão grande de ver as letras no quadro. E aí sempre estava perguntando ao meu colega, que letra é aquela? Aí ele dizia assim: rapaz, você não está conseguindo enxergar aquela letra? Eu dizia não. O meu colega diz assim: então você está com um problema grave de vista. E aí fui fazer um exame de vista. Quando eu cheguei na ótica, fui passar com o oftalmologista, o médico dos olhos. E aí ele colocou para me olhar para um aparelho. Quando eu olhei para o aparelho, uma distância que não dava para me ver por causa do meu problema da minha vista. Aí quando colocou o aparelho, ele foi regulando. Esse, ele pergunta assim, né? Esse, e às vezes a gente fala é. Aí quando a gente fala geralmente ele coloca duas lentes parecidas. Esse ou esse? Qual dos dois ficaram melhor? Aí eu falei, esse. Não lembro mais se foi o primeiro ou o segundo. Já tem bastante anos, mais de 10 anos que eu estou usando óculos. E quando ele falou esse, eu falei, esse ficou melhor. Aí perguntei para ele, doutor, eu vou enxergar da maneira que eu estou enxergando aqui? Ele disse, positivo. Esse exame aqui, nessa lente aqui, é exatamente a lente que você vai usar. Rapaz, meu amado, você nem sabe a alegria que fiquei ao saber que ia enxergar daquele jeito. E realmente, hoje, com a lente que eu uso, enxergo muito bem. É tanto que na minha habilitação ficou registrada o uso de óculos. Pois bem, no capítulo 17 do livro de João, Jesus faz uma oração. E fiquei impactado com essa oração que Jesus faz. Jesus faz uma oração que ela é dividida em 3. Isso, dividida em 3. Primeiro, do capítulo 17 de João, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ora por si mesmo. Ele está orando em seu próprio favor. Em segundo, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. Do versículo 6 ao versículo 19, ele ora pelos seus discípulos. E ali ele alonga essa oração. Aí no versículo 6, ele disse que sobre guardaram. Aí no versículo número 11, ele fala de novo, guardava-vos em teu nome.
No versículo 15, ele faz uma oração para Deus em favor dos seus discípulos. E diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. No versículo 16 ele disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então no versículo 17 ele disse: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí do versículo 20 até o versículo 26, ele ora por aqueles que hão de crer na palavra dos que ele tinha enviado. Ele, nessa oração, ele diz assim, enquanto estava no mundo, guardava-os em teu nome. Aí ele diz assim, eu não estou orando só em favor deles. O versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então ele estava orando pelos discípulos, pelos futuros discípulos que havia de vir. Primeiro ele orou por si mesmo, depois orou pelos discípulos e por último orou por aqueles que iam se converter. Então, em primeiro lugar, a menina dos olhos de Deus, protegendo para não se estragar. Eu mesmo estou até com uma estratégia interessante, que eu tinha usado essa estratégia, e aí conversando com o doutor lá, o doutor, o médico lá de olhos, ele disse, olha, eu te sugiro o seguinte, pega o óculos velho e fica para trabalhar e o novo para sair. E realmente estou fazendo isso, está dando certo. Por quê? Porque chega uma hora que, por causa do trabalho de pedreiro, muitas das vezes corta de maquita e vem pedaço de coisa sobre a vista e o óculos protege. E aí, o correto mesmo é, ao trabalhar de maquita ou de outra ferramenta elétrica que produz algo contra o nosso rosto, usar o óculos de proteção em cima do óculos de grau. Então a gente protege para não se estragar. Aí esse versículo 8, aí está falando o versículo 7 e o 8 de Zacarias 2, está falando da estádia do povo de Israel na Babilônia. Porém, agora vence os 70 anos. Vamos dizer assim, a disciplina. Ainda tem gente que diz que a disciplina não é bíblica, né? A disciplina que Deus dá para Israel, como se fosse Deus punindo com o objetivo de restaurar a vida de Israel, vence os 70 anos, e agora Deus diz assim, eu vou punir aqueles que o afligiu, aqueles que o escravizou. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 1 a seguir, o apóstolo Paulo fala da noiva de Cristo. Ele está escrevendo à igreja dos Coríntios, e está dizendo assim, eu tenho vos preparado como uma noiva, a saber, a Cristo. E Paulo diz assim, eu tenho muito que, como a serpente enganou a Eva, os vossos sentidos sejam de alguma maneira corrompidos e vós aparteis da simplicidade que é em Cristo. E quando Paulo traz esse ensinamento, ele está falando de proteção. Ele está falando do combate à heresia, do combate a modernismo, a inovações. Tenha cuidado, meu querido. Muita inovação acaba nos tirando da simplicidade que há em Deus. O mundo passou-se muitos anos desde que a Bíblia foi escrita, porém os costumes mudam, os homens mudam, porém a palavra de Deus, e até Jesus diz em Mateus 24 e 35, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então essa
preocupação que Paulo tem com a igreja de Coríntio é uma preocupação de mantê-la pura, mantê-la afastada do sistema. Ainda que nós não estamos vivendo hoje a geração de Paulo, nós estamos vivendo hoje a nossa geração. Nós não estamos vivendo a geração do século XIX nem do século XX. Estamos vivendo a geração do século XXI. Em 2001 entrou-se o século XXI. As coisas mudam, a cultura muda, os homens mudam, porém a palavra não muda. Então, se você quer permanecer servindo a Deus, tenha cuidado com muita modinha, muito modernização. A gente vê que Davi, pensa em um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele ia trazer a arca para Jerusalém. Aí naquela preocupação de trazer a arca para Jerusalém, Davi comete um erro. Qual é o erro, presbítero Frase? Davi comete um erro de querer trazer a arca em cima de um carro novo. Olha só. Deus ordenou para Moisés que a arca deveria ser construída com 4 alças, onde se colocava 2 varas e ali 4 levitas, um numa ponta, outro em outra, outro em outra e outro em outra. Nem precisava esse tanto de gente pelo peso da arca, mas era uma ordenação de Deus. Então muita gente hoje está enfeitando no evangelho. Muita gente hoje está pregando, tentando trazer argumento para enfeitar. E isso aí está estragando a menina do olho de Deus, que é você, que sou eu, que somos nós. Imagine o privilégio, meu querido, que você tem na presença de Deus. Imagine a utilidade que o Eterno tem colocado nas tuas mãos. Você é benção de Deus. E como os nossos olhos, quando vem qualquer coisa sobre nossos olhos, quando a gente vê, a gente já leva logo, pisca os olhos, fecha os olhos para proteger. Então Paulo, ele está escrevendo a igreja de Corinto e está falando isso. A gente deve se proteger, ter cuidado com as inovações, as coisas modernas que vêm para te atrapalhar. As coisas modernas de hoje é uma tentação, como a serpente. Ela enganou a Eva e atingiu Eva. O segundo ponto dessa mensagem, protegendo contra os ataques. Primeiro é proteger para não estragar e segunda, contra os ataques. Então a Bíblia disse em Isaías 64, versículo 4, porque desde a eternidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, e eu vou preferir ler para você. Eu sei ele de cor, mas eu vou ler. Se você que está me assistindo tem possibilidade, abra a sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados. Gostei dessa palavra, viu? Guardados. Guardados é a palavra-chave dessa mensagem de hoje. Guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Isso é gostoso, a gente saber que a gente está guardado por Deus. Não está dizendo que está de qualquer maneira guardado. Quando algo é guardado, é porque é precioso. Quando algo é guardado, é porque nem todos terão acesso. A Bíblia diz no capítulo 13 do livro de Êxodo que o povo saiu do Egito. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp e nesse grupo nós estamos estudando o livro de Êxodo agora. E nós vamos começamos hoje, lemos um versículo, que é só 11 versículos que eu leio nesse grupo nosso. 11 versículos que a gente lê por dia. E
Hoje a gente leu um versículo só do capítulo 12. Mas no capítulo 13 do livro do Êxodo, o povo sai. O povo sai do Egito e uma nuvem o guia. Qual é a função dessa nuvem? A função dessa nuvem, primeiro, é guiar e, segundo, proteger. E é interessante que essa nuvem se manifesta sobre duas maneiras. Primeiro, ela vem como uma nuvem mesmo e diz que no deserto, o sol durante o dia, a temperatura chega a atingir mais de 40 graus. Então Deus sabiamente manda essa nuvem para quebrar a temperatura do sol. E à noite vem como fogo. Esse fogo aí, ele já vem com uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo ela tem dois objetivos. Primeiro é aquecer, ou três, né? O primeiro é guiar, porque o povo está vendo a coluna de fogo e está andando seguindo ela. E segundo é proteger do frio, ou seja, aquecer. E terceiro, até proteger dos animais silvestres que está naquela localidade. No capítulo 4, versículo 7 de Tiago, Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. No capítulo 15 do livro de Atos, tem um fato, capítulo 9, perdão, do livro de Atos, tem um fato interessante. Por quê? Porque um homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, matador de crente, destruidor da obra de Deus, ele sai de Jerusalém com carta para Damasco, para matar todos os crentes que invocam o nome de Jesus. Quando ele sai nesse objetivo, de repente aparece uma luz que o derruba. E ele cai por terra e ouve-se uma voz que diz o seu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, todo trêmulo, ele todo desesperado, pergunta: Senhor, quem és? A voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra esses aguilhões. É interessante que, como Jesus faz para nos proteger, oh Deus, que coisa maravilhosa. Ele apresenta para Paulo, e é interessante que surge uma pergunta nessa mensagem. Jesus pregou para Paulo? Boa pergunta, né? Eu mesmo já andei falando que Jesus pregou para Paulo. E quando a gente lê o texto aqui, quando a gente lê o texto de Atos 9, a gente entende que Jesus não pregou para Paulo. Não pregou, presbítero Flávio? Não pregou. Você pode ler o capítulo 9 aí com cuidado, que você vai entender que Jesus não pregou para ele. O versículo 6 do capítulo 9, Jesus diz assim, e ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: primeiro, levanta-te, e segundo, e entra na cidade, e lá, eita glória, te será dito o que deves fazer. Presbítero Eufrásio, você está me perguntando. E quem pregou para Paulo? Ananias. Versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois que ele está orando. Quando esse nome soou aos ouvidos de Ananias, opa, Jesus, espera aí, espera aí. O Senhor está pegando pesado demais, eu não quero morrer agora não, Jesus. Ananias começa a conversar com Jesus e dizer, parece que Jesus não sabe, né? Olha, esse homem tem carta para matar crente. Esse homem veio aqui para matar crente. Aí o versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e ponha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 13, respondeu Ananias e disse:
de muitos, não foi de poucos não, ouvi deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. O versículo de número 14. Aqui tens dos principais dos sacerdotes poder para prender todos que invocam o teu nome. Aí agora Ananias dá o seu relatório, Jesus vai dar o dele também no versículo 15. Agora Jesus falando, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Interessante. Tenha cuidado. Se alguém está te perseguindo, se alguém está tentando impedir a obra de Deus, ele pode ser um futuro pastor. Eita, que tremendo. Paulo foi para Damasco para acabar com a igreja. Mas Paulo voltou de Damasco pregando para a igreja crescer, para o nome de Deus ser glorificado. Então é gostoso quando a gente tem essa convicção, Deus está nos protegendo. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus diz assim para Abraão, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor em visão a Abraão, dizendo, não temas, Abraão, porque eu sou teu escudo. E o teu grandíssimo galardão. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenha vida e a tenhais em abundância. No versículo 28, ele disse assim, e dou-lhes a vida eterna, porque ninguém os arrebatará da minha mão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele não anda em redor, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O Salmo 34, versículo 7, diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, não tenha medo do diabo, não, porque o anjo de Deus está mais perto de você do que o leão. O falso leão, porque o leão da tribo de Judá é Jesus. Terceiro e último. Mas se for atingido, há remédio. O capítulo 3 de Apocalipse é interessante, que escatologicamente dizendo, o capítulo 3, principalmente os versículos aqui que eu selecionei, Apocalipse 3, 18 ao 22, está falando da igreja dos nossos dias. É uma igreja próspera. Isso. Estamos hoje no tempo da prosperidade. Antigamente, a gente não tinha nem uma bicicleta. Hoje, eu mesmo, Deus já me deu um carro. Ô, glória. Então, a gente está vivendo esse tempo da prosperidade. E essa igreja está dizendo, Jesus mandou João escrever, olha, essa igreja que diz assim, olha, vocês estão dizendo assim, eu sou rico, rico sou, e de nada tenho falta. Jesus disse, não sabe que é um cego, pobre, miserável e nu. Então, mesmo que os olhos, a menina dos olhos de Deus, que é a igreja, for atingida, há um remédio. É interessante, irmãos, que tem crente que prega o perdão, mas quando chega na hora de liberar o perdão, ela diz, não, aquela ali foi longe demais. Aquele ali, Deus me livra, aquele ali eu não quero nem saber daquela sujeita, quero nem saber daquele sujeito. Mas você está pregando perdão. E Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus ainda disse, se teu irmão pecar contra ti e vier arrependido te pedir perdão, perdoa. E Pedro diz, ante 7 vezes? Jesus disse, não te digo ante 7, mas 70 vezes 7. Então, para essa igreja que está desviada de Deus, essa igreja que tem um senso de independência de Deus, essa igreja que se sente rica, se sente poderosa, Jesus dá um conselho. Capítulo 3, versículo 18 de Apocalipse. Aconselho-te, pois, que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista e não apareça a tua nudez, 2, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. O quê? Colírio. Qual é a mensagem de hoje, presbítero Frase? A mensagem de hoje já passei até do horário que eu queria. A mensagem de hoje
a menina dos olhos de Deus. Então, se a menina dos olhos de Deus está atingida, Deus tem colírio para curá-la. Deus tem colírio para libertar. E como que Deus usa esse colírio? Deus usa no versículo 19 do Apocalipse 3, disse: eu repreendo e castigo todos que amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, se você, meu amado, que me ouve nesta hora, se você que me assiste nesse momento, se desviou da presença de Deus, Deus repreende e castiga todos que amam e está dizendo para você, arrepende-te. E para terminar aqui a reflexão de hoje é Apocalipse, vamos terminar esse texto aqui, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir o quê? A porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, a menina do olho de Deus, mesmo sendo atingida, ainda tem uma promessa e ainda tem uma insistência. O bonito aqui é que Jesus insiste e ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Aí ele diz no versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva. PB Eufrásio Bonfim, isto mesmo. Aí dá aí aquele like e recomenda a nossa mensagem aí, envia essa mensagem para outras pessoas. Foram quase 30 minutos, 27 minutos já fechei aqui, mas Deus quer falar contigo. Tira aí esse período, envia essa mensagem para alguém, ou outra mensagem, se você sentir de Deus outra mensagem. A gente tem lá mais de 60 mensagens aqui no nosso canal, e você fazendo isso vai estar nos ajudando a evangelizar, tá bom? Que Deus abençoe, fique na presença de Deus, na paz do Senhor Jesus.